Bom dia a todas e todos. Mais uma live para a gente conversar sobre temas importantes de Porto Alegre. Mesmo estando em pandemia, nós precisamos refletir e a luta social não para por direitos, por políticas. E hoje a gente tem a satisfação de ter conosco aqui a querida Mirta Zenker, que é terapeuta ocupacional recém-aposentada da prefeitura, está começando a aproveitar a aposentadoria, mas continua na luta. Ela já foi coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, entende muito do SUS, uma defensora histórica do SUS, e hoje ela está como coordenadora, né, do Fórum Municipal dos Conselhos da cidade. Muitas vezes as pessoas não sabem o que são os conselhos, Mirta, não entendem o papel dos conselhos, até porque o poder público não instrumentaliza, não fala disso, né? Então é muito importante hoje esta live, porque a gente vai conhecer um pouco dos conselhos, a estrutura do fórum, por que é importante os conselhos para a vida da cidade, para a cidadania, para a fiscalização, né, a deliberação, inclusive, de muitas políticas que são feitas e a própria continuidade delas para além dos governos. Então, hoje a gente quer fazer uma live realmente educativa, para que as pessoas saiam daqui compreendendo qual é o papel mesmo dos conselhos. Ah, legal, então eu tenho que estar nos conselhos, né? As pessoas se entusiasmem por também participar, que tem alguns conselhos que a gente sabe que tem dificuldade de compor, inclusive, né, todas as cadeiras, porque há uma desinformação na sociedade. Então, a gente quer passar imediatamente para ti e a gente se sente muito feliz de ter atendido o nosso pedido e despender um pouco do teu tempo para compartilhar conosco toda a tua experiência e a tua percepção sobre esse momento também, né? Da relação do governo com os conselhos, com os fundos também, né? Teve um projeto de lei, uma coisa toda meio turva, assodada, né? Meio que ditatorial por parte do governo atual. Enfim, Mita, seja bem-vindo. Obrigado, Jonas. Obrigado. Então, bom dia a todos e a todas, né? Obrigado por esse espaço, Jonas, que nós, os conselhos têm tão poucas oportunidades para estar falando sobre a atuação dos conselhos, né? Como tu falou, assim, eu comecei a participar mais efetivamente do Conselho Municipal de Saúde, inicialmente sendo conselheira, representando os segmentos trabalhadores, né, e cheguei até a ser coordenadora, né, participei do núcleo por 3 gestão, do núcleo de coordenação do Conselho Municipal de Saúde, e fui coordenadora, então, no período de 2016, 2017, né, peguei o primeiro ano, então, do governo Marquesan, e já no primeiro ano a gente denotou, já entendeu como foi diferente essa ruptura, né, já então, já com muita dificuldade, né, dentro do Conselho Municipal, para atender as demandas da população, né, pelo governo já crescente, né, então, assim, dentro do governo Marquesan piorou muito mais. Né, tanto a infraestrutura dos conselhos, porque os conselhos precisam ter uma infraestrutura de recursos humanos, de sede, de organização, para que possa estar organizando e fomentando, né, as demandas que a população traz, né, como a própria acolhimento, né, dentro das atribuições legais que os conselhos têm, né, dentro de fiscalização normativa, né, propositivo e deliberativo das ações. O Conselho Municipal de Saúde é deliberativo de todas as ações da saúde de dentro de Porto Alegre. E isso a gente não está observando, né, dentro do governo Marquesan, infelizmente. Né? Então, está tendo, então, agora, combinou com a situação do Covid, né? Mas já vem um acréscimo, essa, esse não acolhimento, né? Essa não respeito às deliberações dos conselhos municipais. O que se trata um conselho municipal? Né? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou trazer um exemplo bem prático do que dentro dentro do Conselho Municipal de Saúde, o que aconteceu em 2016, 2017. Existia
existe ainda, né, a liberação do medicamento na atenção primária, dentro das unidades básicas de saúde, das unidades, né, e veio de acordo com as falas dos conselheiros usuários das regiões sul e norte, né, bem que o governo Fortunati estava retirando então os medicamentos dos postos de saúde sem conversar na instância deliberativa do Conselho Municipal de Saúde. Então, naquele momento, não tinha uma pessoa responsável diretamente, então, pela política de assistência farmacêutica, não existia uma assistência farmacêutica no município de Porto Alegre, né? Então, com toda uma construção, junto, então, com o Conselho Municipal, né, que compõe, né, dentro dos conselhos, então, fazem parte os trabalhadores, segmento dos usuários, que no Conselho Municipal de Saúde é 50% do que compõe de deliberação são dos usuários, né, e gestores e prestadores de serviço, 25%. Então, dentro desse panorama, dessa representatividade, né, foi construída, então, a política de assistência farmacêutica. Até hoje tem, então, uma pessoa responsável somente pela política de assistência farmacêutica dentro do município de Porto Alegre, e tem uma política de assistência farmacêutica construída, então, pelos usuários, pela demanda que vinha os usuários e pela necessidade deles lá da ponta, né? E pelo segmento dos trabalhadores, representado pelo segmento dos farmacêuticos, pela enfermagem, né? O Simpa participou em algum momento dessa discussão também. Então, foi uma construção coletiva, né? E está no DOPA. Então, foi deliberado em plenária do Conselho Municipal de Saúde e está no DOPA. Então, eu contei isso para poder ver, assim, bem a realidade do que é, então, a importância do controle social, né? Então, isso representa também dentro de todos os outros conselhos. Então, agora estou na representação da coordenação do Fórum Municipal dos Conselhos da cidade. O que se trata isso? Existe, então, um conjunto de 26 conselhos municipais, né, que tem lei, então estes conselhos, então, que compõem o Fórum Municipal dos Conselhos da cidade. E dentro desses conselhos, eu vou citar alguns para não ficar assim também citando 26 conselhos, né? Mas assim, o Conselho da Saúde, da Educação, da Assistência Social, da Cultura, dos Direitos Humanos, dos Direitos das Mulheres, da Pessoa com Deficiência, dos Direitos do Consumidor, né? Do ambiente, né? Então, de todo o Conselho Municipal do Meio Ambiente, do CMDUA, né, então, que é do urbano. Então, assim, do turismo que não está. Então, são vários também conselhos municipais que não têm, então, efetividade, não está em funcionamento por falta total de interesse do executivo. Né? Dentro de um deles, que eu acho muito importante, e a gente, desde que o núcleo de coordenação, né, que houve, então, um movimento, que eu vou contar depois uma historinha do fórum também, mas um dos conselhos que é muito importante é do saneamento básico, que não está em funcionamento. Existe em lei, né, que a gente sabe de toda essa da privatização, né, que está em franco decorrência aí que pode estar acontecendo. Então, assim, o Fórum Municipal, então, também na gestão Marquesan, estava em funcionamento até o governo Fortunati, o Fórum Municipal, na Casa dos Conselhos, que é entre a João Pessoa e. Esqueci agora o nome ali. Não é. Bem, A esqueci. Venâncio Aires. Venâncio Aires, né? João Pessoa com a Venâncio Aires. Existe ali uma casa que foi inaugurada como Casa dos Conselhos. E a Casa dos Conselhos, atualmente, não são dos conselhos municipais. A gente só usa a parte de cima para as plenárias dos conselhos. Mas muitos conselhos têm dificuldade de sede, de infraestrutura, e a gente não pode estar usando lá para a sede dos conselhos municipais. Então, em 2017, então, oi.
Foi, apagou aqui, tá certo? Tá bem? Aqui deu aqui um panezinho. Então, assim, em 2018, nós entramos, então, 2017. Então, nós descobrimos, então, que foi a primeira golpe, então, do Marquesan para os conselhos municipais, encaminhando um projeto de lei para alterar a lei orgânica dos conselhos municipais, né, tirando, então, possibilitando uma alteração das leis dos conselhos municipais que não têm amparo legal federal. Então, assim, eles poderiam estar abrindo uma porteira para que pudesse estar alterando a lei, então, dos conselhos municipais com amparo da lei municipal, né? Então, nós, dos conselhos municipais, então, sinalizamos, vimos que seria um agravo, então, para a democracia de Porto Alegre, e fomos atrás de esferas legais que poderiam estar amparando. Então, aí a gente observou, a gente então viu que o Fórum Municipal, que é legal, não estava em funcionamento já fazia quase um ano. Então, nós, quanto conselhos municipais, então, avaliamos a lei e vimos que não tinha prerrogativa nenhuma, a gente poderia, então, quanto conselhos municipais, se organizar e, então, fazer uma ocupação política desse espaço, então, democrático. Então, foi a primeira gestão, então, desse espaço democrático que a gente ocupou politicamente. Então, foi a primeira gestão. Eu estou na segunda gestão, então, de coordenadora do Fórum Municipal, e nesse período, em quase 2 anos e meio, então, quase 3 anos, 2 anos e meio de gestão, então, da primeira gestão, 2 anos e mais meio dessa nova gestão, teve vários outros agravos, né? Inclusive o que tu citou, Jonas, que é o encaminhamento, então, do projeto de lei, que agora já é lei, de retirada até de 90% dos fundos dos conselhos municipais, né? Que isso é um dinheiro, uma verba que não é do município, vem de outras esferas, né, de multas, né, de doações de outros órgãos para os conselhos municipais. Então, são políticas voltadas para a população e decididas pela população aonde vai ser investida dentro das esferas legais que são os conselhos municipais. Então, os conselhos que foram afetados, cultura, né, direito do consumidor, CMDK e do idoso não, porque tem uma prerrogativa federal, né? Então, são conselhos do desporto, inclusive o Conselho Municipal de Desporto, que auxiliava muito os atletas, não está em funcionamento e era o conselho fundamental também de amparo, então, para os atletas que buscavam, então, na comunidade auxílio para seu próprio treinamento, né, de poder estar participando de campeonato. Então, não existe o Conselho Municipal de Desporto por falta de apoio da Secretaria Municipal. Então, assim, são vários agravos aí que a gente vai vendo. Bem, então, o ano passado, voltou, então, esse projeto de lei, né, no primeira vez que foi para a Câmara Municipal, a gente conseguiu vencer por uma mobilização grande da comunidade dos conselhos municipais, foi, então, rejeitado esse projeto de lei, e voltou, né, o ano passado, e foi aprovado. Então, já teve um impacto, então, nos conselhos municipais de retirada dos fundos dos conselhos municipais, que não existe uma transparência, Jonas, não existe uma transparência. Os conselhos municipais solicitaram, o Fórum Municipal solicitou qual é o montante dessas verbas, e a gestão, né, de uma forma, né, mandou um calhamaço de mais de 800 páginas, sem ter objetividade, então, nessa, nesse, é, nessa solicitação dos conselhos sobre as verbas dos fundos, e os conselhos municipais ficaram sem saber realmente. O Marquesan fala um valor e o Busato, na época, falava um outro valor. Então, assim, isso a gente está sempre pontuando
conselhos municipais. Então, os conselhos municipais têm a prerrogativa legal, né, de ser fiscalizadora, de ser proponente, normativa e deliberativa em muitos conselhos. Não todos são deliberativos. Alguns conselhos, dentro da sua lei, são deliberativos. Existe uma nova sombra aí que a gente também está acompanhando, um outro projeto de lei de mudança de composição dos conselhos municipais, então em muitos tem a maioria do executivo, então se legalmente quem tem mais poder seria o executivo em alguns conselhos municipais, e também mudança na alteração da composição dos fundos e da própria lei, da forma deliberativa dos conselhos municipais. Eles estão querendo que seja só um proponente, mas não consultivos, né, mas não deliberativos. Então, são vários agravos aí que está acontecendo dentro dos conselhos municipais de saúde. E eu posso estar passando já pela realidade atual, né? Então, os conselhos municipais, dentro do último decreto, então, a gente viu que os conselhos municipais ainda têm que continuar na forma virtual, é o que está acontecendo. Os conselhos municipais não pararam, então, de trabalhar muito, pelo contrário, eles estão com mais ênfase, né, por toda essa situação do Covid, né? Então, dentro da sua temática, cada um está trabalhando e arduamente dentro das suas políticas sociais, né, políticas de direitos. E, então, assim, então a gente realizou uma plenária agora, na terça-feira última, e a gente, então, foi atrás, quanto Fórum Municipal, a gente questionou os conselhos municipais sobre qual é a realidade, como é que estão enfrentando, então, a situação do Covid. Então, assim, teve vários, então, retornos, né? Então, a cultura, por exemplo, eles têm muita mobilização, então, a gente sabe que o pessoal da cultura foram os primeiros afetados, então, aqueles que tocava em bar, né, shows, né, então foram os primeiros afetados, né, e vão ser os últimos a ser liberados, né, a voltar à rotina, né, e uma rotina que a gente sabe que a gente não tem ainda, né, um entendimento de como é que vai ser o retorno à rotina, né. Então, assim, o Conselho Municipal da Cultura está fazendo uma grande mobilização de distribuição de cestas básicas, né? O trabalho para lançar editais, então, para poder estar, então, encaminhando cestas básicas para o pessoal da cultura, né? Os benefícios de produção, então, ter benefícios também sociais para esse grupo, então, de artistas, né? O SEMAS, então o Conselho Municipal da Assistência Social, a gente está assistindo também, né, uma privatização dentro da assistência social em pleno Covid, né? Então o Conselho Municipal está em fiscalização, está em acompanhamento desses serviços, né? Batalhando, então, para equipamento de proteção especial individual, não só para os trabalhadores, mas também para a população, que é uma população vulnerável, né? Então, batalhando também, né? Fiscalizando e definindo recursos, né? Encaminhando as situações de maior vulnerabilidade, né? O pessoal da educação fez uma live, né, semana passada, com a coordenadora do Conselho Municipal da Educação, Isabel Medeiros, né, então, quem quer, escuta um pouquinho mais sobre a live dela, mas também estão em grande mobilização, a gente está com um enfrentamento, né, que o Marquesan, então, quer... então, cortar, então, o vínculo, né, a prestação de serviço das escolas infantis. Então, isso tanto o Conselho Municipal de Educação, da Assistência Social e da Criança e Adolescente estão, então, em conjunto. Então, são movimentos também que os conselhos se juntam para ações, né? Então, eles em conjunto estão, né, encaminhando para o Ministério Público, encaminhando e fazendo todo esse movimento, né, não só das escolas infantis, mas também tem essa situação, tá, que envolve também o Conselho de Alimentação Escolar, que também
faz parte do Fórum Municipal da alimentação para os alunos, que muitos iam para a escola também para o seu alimento, né? E agora, com as escolas fechadas, eles também estão sem alimento, a família também está enfrentando. Então, todos os conselhos também estão fazendo todo esse movimento, denunciando o Ministério Público quando acontece alguma situação de agravo e não tem, então, a participação efetiva do executivo, e isso é um dos grandes problemas também que a gente tem notado neste governo Marquesan. Muitos conselhos municipais não têm a participação do executivo, inclusive o Fórum Municipal dos Conselhos da Cidade, inicialmente a gente estava com a participação do executivo, faz várias reuniões que não participam, então da plenária do fórum, então a gente não tem respostas efetivas do executivo, né? Isso acontece no Conselho Municipal de Saúde, que por uma deliberação, né, deste governo, eles não participam das plenárias, né? Então a população não está tendo resposta dentro da plenária como acontecia, né? Então, aí a gente tem que ir para outras esferas de fiscalização e de controle social, que é o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, Defensoria Pública. Então, os conselhos municipais também fazem esse movimento, né, acolhem as denúncias da população e encaminham para essas esferas de controle social externo aos conselhos municipais, né? Então, são vários, então, encaminhamentos quanto né, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência também tem se preocupado né, porque a pessoa com deficiência já tem uma dificuldade de emprego, né, e com a situação, são os primeiros também a sentirem toda a parte econômica, né, de não ter emprego, de não ter possibilidade de estar com o seu ganho. Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência estão também, né, trabalhando nisso, né, dos medicamentos, né, então são vários, é uma gama imensa. Todas as políticas que afetam o usuário, há conselhos municipais que possam estar dando apoio, e é um espaço legal, legítimo, de encaminhamentos, né, e de acolhimento de denúncias, de acompanhamento e de proponente de políticas públicas, né? Então, é disso que se trata, é disso que a gente também está fazendo todo um trabalho de conscientização da população para que busque esses espaços, né? Jonas, é importante, os trabalhadores também, né? Os servidores públicos, né? Eu sou uma servidora pública, como tu falou, recém-aposentada, em janeiro me aposentei, né? Então eu estava, né, no front também da saúde, de poder estar trabalhando, né? E a gente sabe quantas demandas, né, os servidores públicos municipais da saúde estão enfrentando, né, dificuldade de EPI, né, da equipamento de proteção individual. O Simpa está fazendo, e parabéns para o Simpa novamente, né, por todo esse entendimento, né, que a sociedade civil e as entidades organizadas têm que estar fazendo seu papel, né, de poder estar auxiliando nesse processo do Covid, né. Também estou ciente de que está tendo um aporte de mais de 50 milhões na saúde, entre emendas, né, dos próprios vereadores, deputados estaduais e federais, que estão trazendo aporte novo de financeiro para a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Existe portarias novas, hoje mesmo saiu uma portaria 1393 que auxilia os hospitais filantrópicos e Santa Casa com mais verbas aí. Então, os conselhos municipais, né, é o responsável de estar fiscalizando se esse valor que está entrando realmente está indo para os lugares que é o destino. Então, é isso, assim, os conselhos municipais de saúde são vivos, são dinâmicos, são potentes espaços de amparo para a população, não só de Porto Alegre, referindo a Porto Alegre, mas isso aí é uma construção nacional dentro do Brasil, né? A gente sabe que
este governo Bolsonaro também, né, alterou algumas leis também dentro dos os conselhos federais, né, a nível federal, mudando a composição, e era isso que os municípios estavam querendo fazer, e com mobilização social a gente não vai permitir. A gente vai denunciar, vai encaminhar no Ministério Público, né, e acompanhando essas leis que está de que, né, no intuito de retirar, então, a democracia de dentro de Porto Alegre, que a gente sabe que a democracia foi muito forte, muitos anos, né, e anos de Fórum Social Mundial, né, de construção de orçamento participativo, né, da fomentação dos conselhos municipais, porque os conselhos municipais não existem de agora, existem de muito tempo. Só que os conselhos municipais eram de outro formato, né, eram com o formato de não participação da popular, né? Não existia participação popular nem dos trabalhadores. Era o executivo que fazia os conselhos municipais. Alterou, né, essa prerrogativa de escuta popular a partir do Olívio, né, do nosso prefeito Olívio, que foi mudando a configuração dos conselhos municipais, né, outros prefeitos já tinham feito, mas com mais intuito, de mais e ampliando, então, os conselhos municipais foi dentro de um entendimento, né, de democracia, né? Então, é isto. Não sei, eu não estou lendo aí Não, dentro das então, perguntas. não, então teve aqui, tem vários comentários aqui, né? Mandando abraço, o Alessandro Rosa, que é presidente Ó, do Sindicaer, né, o Sindicato sim. dos Condutores de Abraço, Ambulância. A Meixa abraço, é uma abraço. grande lutadora, abração, vamos aprender um pouco. A Val também manda parabéns pelo seu trabalho, Val Faria, que também trabalha na saúde. Luiz Abraço, Borba, que é Val. engenheiro da prefeitura. O que eu queria colocar assim, em cima do que tu falaste, Mir? A Uhum. população não sabe a importância dos conselhos, ela então, diante do que tu falou, ela é enorme, é uma responsabilidade. E pelo que tu colocou, os governos anteriores construíram os conselhos, deram criação, produziram as leis, né, que estabelecem o regramento, a composição, justamente para não ter políticas de governo, para ter políticas de Estado. Elas Exatamente. começam, mesmo que o governante saia, elas continuam, se elas são boas para o povo avalia nos conselhos, avalia nos fóruns de representação coletiva. Então, e quando as pessoas querem amordaçar os conselhos, quer dizer que elas não querem a participação, pela composição que tu me colocou, tem a cidadania, o de saúde, Uhum. por exemplo, falou 50% são os usuários do SUS. Eu sou Uhum. usuário do SUS, não sou funcionário da saúde. Eu gostaria de ver a representação forte disso. Só que o governo vai amordaçando, né? Vai tirando estrutura também, porque os conselhos acabam não tendo estrutura para funcionar. Não tem um funcionário, dois, três destacados para isso, para receber denúncia, receber solicitação de fiscalização. E aí a capacidade do conselho de existir, ela aos poucos, por essas medidas do executivo, que é o executivo que libera e determina, né, funcionários para trabalhar para os conselhos. E tu está me colocando aqui que tem conselhos que não estão funcionando, porque de fato o interesse do executivo é que não funcione. Eu, outro dia, estava conversando com outros colegas assim, sobre a cultura e a questão do turismo, a importância do Conselho de Turismo se coadunar com o de cultura, porque se tu construir circuitos de cultura na cidade, tu faz circular a economia, tu gera renda, gera emprego e tu tem uma capital com uma região metropolitana enorme e tu tem mais pessoas do interior que provavelmente vão vir aqui se tu criar um projeto em que tenha, né, como é que se diz, um circuito cultural. Mas para isso nós precisamos ter o Conselho do Turismo também pensando em como fomentar o turismo entre os municípios, porque as pessoas têm o conceito clássico de turismo, que é turismo eu vou para a serra, turismo eu vou para a praia, vou para o litoral, vou para uma cidade histórica. Não necessariamente, né? Turismo, na verdade, é tu se deslocar e visitar um outro local. Então, se tivesse realmente o Conselho de Turismo funcionando, fosse interesse do Executivo Municipal no Marquesan, hoje poderia ter um conselho com representantes da economia,
né, representantes dos empresários, que têm um interesse enorme nisso, né, porque gerar renda, e teria os trabalhadores, porque todo mundo lucra com uma cidade que pulsa e que tem circulação. Gera impostos, volta para o governo, inclusive para fortalecer os conselhos e os serviços públicos como um todo. Então eu fico pensando aqui, se não seria, esse é o ano eleitoral, da população fazer uma cobrança que tenha como é que se diz, mais ou menos uma palavra empenhada das pessoas que vão se candidatar, prefeito, prefeita, enfim, de apoiar os conselhos, de devolver estrutura para os conselhos, de fazer eles acontecerem, de criar um espaço físico também para os conselhos, né? Eu acho que é importante a Casa dos Conselhos, enfim, como local para todos, mas talvez alguns conselhos tenham que ter a sua própria casa para funcionar de manhã e de tarde, enfim, estrutura própria, recurso próprio. Enfim, só um comentário e passo para ti a palavra. Jonas, nem todos os conselhos, né? Lá a Casa dos Conselhos não tem um espaço para acolher todos os conselhos. Sim, os conselhos que são maior, que faz uma demanda, como o Conselho Municipal de Educação, da Saúde, da Criança e Adolescente, do Idoso, que tem uma estrutura, então, que já existe, tem que se manter. E o Executivo, dentro da lei, é obrigado a dar essa estrutura. Né? Tem dentro inquérito no Ministério Público, né, que está denunciando isso, e não é de agora, né, que o Conselho Municipal mesmo de Saúde está com falta de recursos humanos, e é um conselho que precisa de recursos humanos para estar fazendo a demanda que é necessária que dentro da sua demanda, que é enorme, enorme, né, dentro da Só uma saúde pergunta inteira de Porto Alegre. dentro disso, uma pergunta. Quantas unidades de saúde, mais ou menos, nós tínhamos aí há 2 anos atrás? 144. Imagina se tivesse que visitar, né? Por isso tem que ter estrutura. Uhum. Então, o Conselho Municipal de Saúde tem uma estrutura, né, diferenciada dos outros conselhos municipais, que é uma estrutura que começa dentro das unidades básicas de saúde, que são os conselhos locais de saúde, né, que elegem, então, os usuários para os conselhos distritais de saúde, para poder estar, então, juntando as demandas do distrito de saúde para trazer para o Conselho Municipal. Então, existe toda uma outra estrutura que precisa de amparo do Conselho Municipal para poder estar organizando toda essa demanda que vem, né? Então, existe as comissões internas do Conselho Municipal de Saúde. Quando eu saí, tinha mais de 10 comissões, né, em funcionamento dentro do Conselho Municipal. Né? Existe a Comissão da Assistência Farmacêutica da Pessoa com Deficiência, né, das práticas integrativas e complementares, né, da financiamento, orçamento e financiamento, tem uma comissão específica dentro do Conselho Municipal sobre isso, e assim vai. Né? Então, assim, são várias comissões dentro do próprio Conselho Municipal que é aberto para a comunidade, as plenárias são abertas, né, para a comunidade em geral. Né? E a ata, quando depois de aprovada no Conselho, fica aberta, pública, tem que ser pública. Então, é para isso. Então, para poder estar sendo dinâmico esse processo, precisa de estrutura física, precisa de recursos humanos, né? Porque senão desestrutura, e me dá a entender que o governo Marquesan está, né, realmente não querendo que os conselhos funcionem, porque ele não dispensa, é muito difícil, não só a estrutura, mas como o processo, tá, eleitoral dos conselhos municipais. Né? Olha, tem muitas denúncias dentro do Fórum Municipal, a gente já fez vários enfrentamentos com o governo dentro da Procuradoria-Geral do município, por dificuldades de fazer, então, as eleições, de ir para o DOPA, então, quem foi eleito, de constituir o pleno, o fórum mesmo, essa gestão a gente encaminhou diversas vezes para ir para o DOPA e não foi. Né? Então, isso é recorrente. Né? A gente foi, tá legal, né? Mas não foi para o DOPA. Né? Então, é isso que a gente vem constantemente denunciando, porque o governo Marquesan não fomenta, não auxilia. Aliás, Jonas, eu vou fazer um parênteses aí.
né? O que eu tenho observado que o poder executivo está nos conselhos municipais onde tem fundo dos conselhos municipais. Então, eles estão participando efetivamente do Conselho do Idoso, da Criança e Adolescente, do Direito Consumidor, esses eles estão indo, né? Então, isso também, né, é para a gente poder fazer uma análise, né? Porque o interesse do Executivo e aonde tem fundo dos conselhos, né? Porque o Conselho Municipal de Saúde existe o Fundo da Saúde, mas não é o fundo do Conselho Municipal de Saúde. Existe o Fundo da Saúde, que o Conselho Municipal é responsável pelo fundo, mas não é, é diferenciado dos fundos dos outros conselhos municipais. Então, cada um tem a sua estrutura orgânica diferente, né, de funcionamento, né, cada dia mais eu aprendo um pouco mais dos outros conselhos, né, e o Conselho Municipal de Turismo não está em funcionamento. O Conselho da Leitura e o Livro precisou muito o apoio do Fórum Municipal, né, e do próprio interesse da comunidade, né, da leitura e do livro, para poder estar em funcionamento. Né? Então, assim, é muita mobilização da sociedade civil para os conselhos municipais funcionarem. Né? Então, é disso que se trata. Esse é o chamamento que a gente tem feito, né, exaustivamente. A comunidade tem que ocupar esses espaços. Agora, a gente está com uma parceria bem legal, né, já há mais tempo, mas agora mais efetivamente, com professores da URGS, né, que a gente está em planejamento e construção de um livro do Fórum Municipal. Tá? A gente fez um seminário ano passado e a gente vai contar um pouquinho da democracia que existe, que está acontecendo agora, né, para deixar um marco isso. A gente tem que deixar registrado que não está escrito, cai, perde na memória, né? Então a gente vai construir um livro, a gente está em processo de sistematização, de construção, né, a mobilização dos conselhos municipais para escrever esse livro. E a gente está também com o Tribunal de Contas do Estado para fazer ações também. Então, a gente está com parcerias externas para estar construindo ações mais efetivas. Né? E uma das ações é isso, é a gente poder estar chegando na comunidade. Né? A comunidade tem que estar entendendo que o espaço dos conselhos municipais é o espaço deles. Né? Nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Eu quero fazer algumas considerações e passar para ti para a fala final. Então, assim, Mirta, o que eu como cidadão, tá? Eu sou da educação, eu sei como é que funciona o Conselho da Educação, porque eu sou professor, tenho interesse, né? Enfim, é a minha área. E lá tem a abertura e o fechamento de escolas vai por parecer do Conselho. Por exemplo, uma escola de educação infantil, que tem muita escola, né, uma demanda reprimida, passa por lá. Então, uma coisa de responsabilidade enorme. Agora que tu colocou a situação, por exemplo, o alimento está na escola e não vai para quem precisa, para quem tem fome, está parado lá apodrecendo. Bom, os conselhos também se posicionam quanto a isso. Na verdade, o conselho ele funciona como um braço do cidadão. Poderia dizer que é a mão do cidadão junto aos governos. Porque a gente sabe que os governos têm interesses políticos, têm interesses partidários que muitas vezes não estão colocados com o interesse da coletividade. E o conselho, na verdade, é a coletividade, por isso a importância do conselho. Ele ajuda a dar é o fiel da balança, para que não se penda muito para um lado nem para o outro, para que tenha realmente a voz de todos. Então, o conselho é uma estrutura, pelo que eu entendi da tua fala, fundamental da democracia. Democracia não é só as urnas de 4 em 4 anos. Na verdade, essas estruturas permanentes é o cidadão no dia a dia tendo a democracia respeitada, vivendo a democracia, né? Bem prático, assim, o Conselho Municipal de Educação agora está com uma pauta que é do interesse de todos dentro da comunidade de Porto Alegre, que é o calendário eletivo de 2020, né? Como vai se dar? Né? Como vai ter, né, esse retorno, então, para os alunos? Como vai ser, né, para manter o calendário? Né? Então, isso está sendo tratado dentro do Conselho Municipal de Educação. Então, questões práticas do dia a dia, né? Então, como tu falou, né?
os conselhos municipais são guardiões da política de Estado, né, que é sai governo, mas as políticas devem permanecer, né, aquelas políticas que são avaliadas que é em consonância, interesse e o que representa os anseios da comunidade de Porto Alegre, né? Então, não adianta mudar governo partidário, mas existe uma política que deve continuar, independente dos interesses da política partidária, né? E esses de ser proponente, né? Calendário escolar, para discutir com a comunidade escolar sobre como deve ser feito. Então, assim, agora tem a situação do IMESF, né? Que o Conselho Municipal está diretamente ligado também junto com os sindicatos, né? Que está em risco a história de 15 mil trabalhadores da saúde com interrupção do IMESF da forma que está sendo feito, né? Tem uma discussão dentro do Conselho Municipal. Olha a repercussão que isso dá, né, Jonas? Então é disso que se trata, né? Então é esse o espaço vibrante, orgânico e que a gente que deve ser democrático, né? Porque tem que escutar, a gente escuta todos, o interesse de todos, né? Então esse é o espaço, né? Dentro de uma mesa, uma mesma mesa, o executivo, os trabalhadores, os usuários podendo ter uma mesma linha e o mesmo direito de fala e de decisão. É isso. E dentro, legal. E dentro disso, né, Mirta, a gente percebe que os governos têm medo da democracia porque têm medo do povo. E se tem medo do povo, é porque não está fazendo tudo certo, está por caminhos tortos. Enfim, apesar de que a gente vê muita fala muito, o governo Marquesan, e faz pouco, faz pouco. E quando fala bobagem, às vezes, como tem falado ultimamente. Agora a gente vê que ele bota decretos, por exemplo, para nós finalizar aqui, bota decretos que não discutiu com os conselhos os decretos. Porque ele não chama os representantes dos conselhos para pensar, olha, gente, estamos em pandemia, quero ouvir vocês. O que vocês acham? Porque quem entende da saúde são as pessoas que estão no Conselho da Saúde, não é só o secretário da Saúde. Eu acho que ouvir é sempre importante. A mesma coisa a educação. Ele vai estabelecer um calendário, vai estabelecer EAD, aula remota, sem ouvir o Conselho de Educação. Ali estão pessoas experientes. A mesma coisa a cultura. Eu estou vendo saindo do Diário Oficial, Mirta, vários pagamentos a trabalhadores da cultura que foram contratados pela secretaria e que não foi ouvido o Conselho Municipal de Cultura. Se é esses mesmos que tinham que ser contratados na pandemia, tem um monte de gente fazendo live e ganhando 6 mil, 8 mil reais por live. E aí, realmente são esses os músicos, são esses os trabalhadores, os bailarinos, enfim, os artistas, de fato, os atores que deveriam. Por que não houve o Conselho Municipal de Cultura? Eu sei que é um conselho muito ativo, eles produzem muita coisa, mas o governo não ouve. Não houve. É a mesma coisa do idoso. A nossa cidade perdeu muito o cuidado com o idoso. A SMEC, a Secretaria de Esportes, perdeu recurso financeiro, perdeu RH, tirou os professores de lá, que ajudavam na saúde física, mental dos idosos das periferias de Porto Alegre, e classe média também. E então, tu vê, vai amordaçando. Criança e adolescente, nós voltamos a ver criança e adolescente sinaleira, vendendo pano de prato, vendendo bala. Isso é um cenário de 30 anos atrás, década de 90, que se resgatava as crianças, lembra? As matérias que tinha de dentro do bueiro, do esgoto, que elas dormiam lá, porque lá era mais quente, né? Que vinha o vapor do esgoto. Então, assim, nós estamos vendo várias políticas do passado voltando e, de novo, a mordaça. Porque houve um tempo no Brasil que não existiam conselhos, existiam só poder legislativo e poder executivo, e tinha dois partidos. Nós estamos voltando nessa lógica, quando a gente vê a mordaça falando mais alto do que a democracia e a participação. Por isso a tua fala hoje, o teu conhecimento que tu trouxe para dividir conosco, é muito importante. Por isso que a gente tem que compartilhar essa live, gente. Fazer essa live se espalhar, para a gente ouvir o que significa, qual é o papel real dos conselhos numa cidade. A Mirta trouxe aqui uma lista enorme, tinha conselho que eu nem sabia que existia. Então, nós vamos botar depois, Mirta, tu passa para nós a lista de todos os conselhos, vamos botar nos comentários para ficar registrado histórico. Essa live nós vamos subir depois ela para o canal do YouTube, vai ficar lá.
vocês podem se inscrever no canal do YouTube e recebendo. A outra questão que eu queria pedir para ti, colocar para nós, no final, tem um site, tem uma página do Facebook, do Fórum dos Conselhos, tem um telefone que a pessoa pode entrar em contato, tem um problema na cidade e ela quer contar para os conselhos. Ela tem um telefone para acessar, um e-mail, e aí te passo para as considerações finais. Telefone é da Casa dos Conselhos, a gente não tem um funcionário específico para o Fórum Municipal, aí dificulta. A gente tem duas formas, tá? Tem a página no Facebook da página do Fórum Municipal dos Conselhos da cidade, tá? Podem ir lá, né, e encaminhar demandas, e tem um e-mail que é forumconselhospoa@gmail.com. Tá? Então a gente também utiliza Gmail, né? Então não é o institucional. É fórumconselhospoa@gmail.com. Tá? Então, repete para nós o e-mail. fórumconselhospoa@gmail.com. Tá? Ali a gente acompanha, né, todas as demandas que vem pelo e-mail, que eu acho que fica mais fácil da gente desse canal. Então, gostaria de saber qual o conselho municipal. Olha, eu tenho muito vínculo com a cultura, gostaria de participar. Manda um e-mail para o fórum, a gente vai dar contato do presidente, né, para poder estar inserindo, né? Tem da ciência e tecnologia, né? Tem o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, eu me tenho interesse, vamos lá, vamos participar, né? Do Conselho da Saúde, eu gostaria lá participar do Conselho Local, né? Não tem dificuldade de sair daqui para mim poder estar participando do Conselho Municipal, andar de ônibus, mas tem o Conselho Local, né? Então são vários espaços aí que dentro do seu interesse vai estar participando, né? Atualmente o que a gente presencia, só para finalizar, são grandes líderes comunitários que fazem parte dos conselhos municipais, que estão agora fazendo um papel importantíssimo dentro da sua comunidade no período da Covid, porque eles entendem a representatividade que é o que está pegando lá na comunidade realmente, né? E pode estar trazendo a participação da sociedade civil, né? Já que nesse momento muitas vezes o executivo não consegue fazer o papel deles, a sociedade civil está fazendo, né, com a participação de todos, a gente está vendo mobilização. Só que em algum momento a sociedade civil também vai estar, né, terminando a gordura de poder estar participando, né, e poder estar fazendo a sua parte quanto sociedade civil, e o executivo tem que vir fazer a sua parte, o seu compromisso com a comunidade. Tem que utilizar essa verba da saúde na saúde do Covid, né, fazer as compras necessárias, que a gente sabe que é mais difícil, porque está faltando equipamento, tudo que é lugar, mas agora já está normalizando, então queremos equipamento de proteção individual, sim, dentro da assistência social, da saúde, dos serviços essenciais, da segurança, né, tem Conselho Municipal da Segurança também, então, assim, é isso que se trata, né, então é isso, Jonas. Acho que já estão Então, Mirta, muito obrigado realmente pela tua participação, por ter despendido um tempo precioso para contar para nós do teu trabalho lá, do trabalho dos conselhos, para a gente entender, porque o cidadão mora na cidade muitas vezes e não entende como é que funciona a cidade. A cidade não é só a gente trabalhando, pagando impostos. A cidade é esses impostos que a gente paga sendo transformados em políticas, e não políticas para uns poucos, políticas para todos que moram na cidade. Daí a importância do Conselho de manter sempre a democratização do acesso a tudo nessa cidade. Por isso, nós temos que fortalecer os conselhos. Vocês viram, passou um e-mail aqui. Tiverem algum problema no teu bairro, usuário da saúde, da educação, da cultura, do transporte, tu é idoso, tu é criança, deficiente, enfim, tu pega e manda um e-mail lá para o conselho, o problema está assim, assado, nós poderíamos ter qual é a solução. Eu quero participar, como a Mirta falou, de um conselho tal, conversa com eles que eles vão colocar vocês em contato. Nós precisamos realmente que a cidadania se envolva, assuma de fato a democracia. Então, Mirta, te agradeço imensamente, foi muito bom te ouvir.
e desejo para ti sucesso na caminhada lá no fórum. Quero depois um exemplar desse livro, quando vocês produzirem, muito importante esse livro que citou, para a gente conhecer, né, a história desse conselho, a história da democracia da cidade. E para o pessoal que está nos assistindo, lembramos que amanhã a live mudou de horário, vai ser 10 horas da manhã, mais cedo, e vai ser com Miguel Rosseto, que foi ministro e foi vice-governador do Olívio, é um cidadão de Porto Alegre e alguém que conhece muito a política e os serviços públicos também. Nós vamos conversar com ele. Temos muitas perguntas a fazer. É possível a cidade melhorar? Não é possível? Inclusive, vamos perguntar para ele amanhã, Mirta, sobre qual é a posição dele frente aos conselhos. O que ele acha dos conselhos, importantíssimo. Então, nos vemos amanhã. Pode falar. Para encerrar, então, agradeço esse espaço, né? O fórum já demandou em pauta que a gente vai solicitar a posição dos futuros candidatos a prefeitos, qual é o envolvimento e entendimento dos conselhos municipais frente à sua proposta de governo, né? E quais são as propostas de governo dentro da temática de cada conselho municipal. E tenham certeza, a população de Porto Alegre, né? Se a gente está com a saúde da forma que está, com, a gente tem vários senões, mas também, e dentro de qualquer outra política dentro do município de Porto Alegre, é pelo papel silencioso da comunidade dentro dos conselhos municipais, né, com fiscalização, né, com acompanhamento das políticas públicas, né, e então a gente convida. Faço parte também dos conselhos municipais. Agradeço, então, esse espaço, Jonas, né, e sigamos aí nesse caminhar de uma democracia justa, né, democrática, né, e participativa da população de Porto Alegre. Bom, Tá e bom, amanhã eu vou Mirta. estar assistindo. Valeu. Um grande abraço, Mirta. Fica bem. E tchau, gente. Até amanhã. Amanhã Tchau. nos vemos de novo.